A paz do Senhor. Iniciamos hoje mais uma tarde da bênção. Hoje é dia 11/12 de 2023. Estamos aqui para agradecer o Senhor por mais um dia, por mais uma tarde, pela nossa saúde, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Jesus, obrigada, meu Deus, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, porque tu és grande, tu és poderoso, tu és fiel, tu és justo, tu és o grande eu sou, tu és 3 vezes santo, 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 toda a terra está repleta da tua glória. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, aquele que é, que era, que há de vir, o lírio dos vales, a estrela da manhã, o nosso amado Cristo, aquele que morreu, ressuscitou, vive e reina e voltará para buscar a sua noiva, a igreja. Ó Senhor, obrigada, porque a tua misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos. Nos enche, Senhor, com teu Santo Espírito, que o teu Santo Espírito tem liberdade aqui no nosso meio. Paizinho querido, nós queremos te chamar aqui. Espírito Santo de Deus, esteja presente aqui nessa oração, na palavra que nós vamos ministrar, em tudo que nós vamos fazer. Nós te pedimos que tome o primeiro lugar. Tome o primeiro lugar nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos lares, nos nossos trabalhos. Tudo que fizermos, Senhor, que tenha as tuas mãos, que tenha o teu toque, o teu fluir, o teu espírito. Paizinho querido, amado, nosso Abba Pai, nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos a tua presença nessa tarde. Nós te pedimos unção do alto, sabedoria do céu. Nós te pedimos a tua presença, pois assim como Moisés, assim como Davi, nós não abrimos mão da tua presença. A tua presença é tudo o que nós precisamos, porque aquele que está ligado à videira verdadeira, esse dá muito fruto. Sem o Senhor, Pai, nós não somos nada. Nós não temos revelações, nós não temos direções, nós não temos segurança. Nós ficamos inseguros, nós ficamos amedrontados, nós ficamos oprimidos, nós perdemos a nossa paz. E a palavra diz que a paz é um dom que o Senhor dá. E essa paz o mundo não conhece. É a paz que excede todo o entendimento humano. Nós queremos a tua paz, a tua presença, o teu amor, a tua graça, as tuas bênçãos repousadas sobre nós, a tua proteção, a tua misericórdia, o teu fluir, o teu agir, o teu mover. Nós queremos o teu caminho, nós queremos a tua água, a água da vida que sacia a nossa sede, o pão que desce do céu e sacia a nossa fome. Temos sede de ti. Queremos que ser curados, curada a nossa alma, a nossa mente, o nosso interior. Nós queremos que todos os nossos sentidos estejam ligados a ti. Não queremos dar um passo, Senhor, se o Senhor não estiver conosco. Se a tua presença não for conosco, como no tempo que o povo estava no deserto e a coluna de nuvem, ela dava a direção que o povo tinha que tomar. Quando ela estava sobre o arraial, o povo ficava. Mas quando ela saía, ela se movia, o povo também tinha que se mover. E nós queremos viver assim, só parar quando o Senhor parar, só prosseguir quando o Senhor nos der a ordem de prosseguir. Porque sabemos que nos teus átrios, sabemos que debaixo das tuas asas, sabemos que escondidos no teu abrigo, nós encontramos proteção, nós temos livramento. Nós como Davi, como o salmista Davi,
Ele se esconde no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso. Ele quer encontrar abrigo ao teu lado, na tua presença, no teu amor, porque no teu amor nós fluímos, no teu amor nós nos manifestamos, no teu amor há mover do Espírito Santo, há mover dos dons, a unção, a ousadia do alto. E é tudo que nós queremos nessa tarde, Senhor. O teu doce Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, queremos o teu Santo Espírito em nós. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós como no dia do Pentecoste. Eles sobre a cabeça do povo, houve uma língua de fogo que se movia. Nós queremos o mover do teu Santo Espírito. E ela pegava fogo e não se consumia. Um vento forte, veemente, impetuoso, encheu toda a casa de glória. Nós queremos tudo, onde habitamos, onde estamos, onde moramos, onde trabalhamos, cheios da tua glória, cheio do vento do teu Espírito. Espírito Santo, entra nos nossos corações, faz morada. O Senhor tem liberdade de trabalhar dentro de nós, dentro dos nossos corações, dentro do nosso ser. Nós te chamamos para botar tudo no lugar, tudo e tudo aquilo que se opõe a nós esteja vencido e sem força, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fica à vontade aqui para curar, para libertar, para dar livramento, para salvar. E os nossos inimigos, os inimigos das nossas almas, não tenham poder aqui, não tenham poder, mas que eles vão saindo, tudo que é cultuado, que não é teu, vai saindo. Restaura-nos, renova-nos, liberta-nos, salva-nos, cura-nos. Porque se tivermos a tua unção, o teu poder, nós seremos sarados, curados, libertos. Fica à vontade no nosso meio, e tudo que não te glorifica, arranca com raiz e ramo. Vai nos restaurando, nos renovando, nos libertando, nos salvando, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Usa-nos e nós devolveremos a honra, o louvor, a adoração ao único que é digno. E que é digno e a ti pertence. Tudo é teu, tudo pertence a ti. E entendemos que tudo é para a glória do teu nome, tudo é para glorificar aquele que é digno. Tudo que fazemos, todo mover das nossas mãos, tudo que tocamos, que todos os nossos sentidos, os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nossas mãos, nossos pés, tudo seja para a glória do teu nome. Tudo seja para glorificar o nome de Deus nessa terra. Nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde. E aqui eu trago uma palavra que está lá em Atos, no capítulo 3, que fala sobre a cura de um mendigo aleijado. Certo dia, Pedro e João estavam subindo no templo na hora da oração, às 3 da tarde, na hora 9. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Ele esperava algo material. Mas, disse João, eu não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita
ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-te em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Esse homem, depois que ele foi curado, ele adorou a Deus. Ele foi grato a Deus. Ele queria uma esmola. Ele queria algo material. Mas Pedro e João, eles não tinham nada que era material. Eles tinham algo que vinha do céu. Eles tinham a cura que aquele aleijado precisava, que só Jesus poderia entregar para eles. Para ele, só Jesus poderia fazer esse homem andar novamente. Só Jesus podia operar esse milagre. Então, e saltando e louvando a Deus no templo, andando. Depois ele entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos eles ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Então, num dia comum, como hoje, numa tarde comum, de 3 horas da tarde, na hora 9, Jesus decretou o fim do cativeiro deste aleijado. Era hora daquele deserto daquele homem terminar. Era hora daquela tempestade cessar. Era hora daquele ciclo mudar, porque eram anos e anos sem poder andar, sem poder caminhar, sem poder entrar no templo, sem poder fazer as coisas que aquele homem fazia naturalmente, comumente. Só que numa tarde comum, Jesus Cristo marca um encontro com aquele aleijado e resolve tirar a vergonha daquele homem. Num dia comum, Jesus resolve quebrar o cativeiro daquele homem. Num dia comum, a vitória daquele homem chegou. E assim é como nós. Num dia comum, o Senhor Jesus ele pode decretar que o nosso cativeiro chegou ao fim. Num dia comum, Jesus pode decretar que o nosso deserto vai terminar. Num dia comum, Jesus determina que aquela tempestade vai parar, vai cessar. Que aquela doença que a gente está lutando vai embora, que aquele desemprego que a gente, aquela porta fechada de emprego, aquela escassez, aquela separação, aquele luto, aquela morte, a morte de alguma coisa, de algum sentimento, de alguma área da nossa vida que morreu, que estava em luto. E aí Jesus decreta, acabou, cessou o inverno, cessou a chuva, cessou o temporal e agora vem os renovos, vem a alegria. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E nesse dia, nessa tarde de 3 horas, na hora 9, Jesus decreta o fim do cativeiro daquele aleijado, o fim do deserto dele. Ele nunca mais ia mendigar. Ele nunca mais ia carregar aquela vergonha de ser mendigo, de não poder entrar no templo, de não poder adorar o Senhor, de não poder orar ao Senhor, de não poder trabalhar. E num dia comum, numa tarde comum, o milagre daquele homem chega, a cura daquele homem chega. Que possamos hoje, nessa tarde, exercer a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir da palavra de Deus. E de tanto a gente ouvir e de a gente crer, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Em quem você tem esperado? Em quem você tem colocado as tuas esperanças? É em Deus, é no Salvador, é no Libertador,
é em Cristo, é em Deus, é no Espírito Santo, se é neles que você está colocando a sua fé. Porque a palavra diz que a fé sem obras e sem ação é morta. A gente precisa agir, a gente precisa se posicionar. Como Josué, ele estava lá na frente daquela muralha e a muralha não caía. Eles queriam entrar naquela terra porque Deus tinha prometido, Deus tinha feito uma promessa para o povo de Deus, que ele entregaria aquela terra, a terra de Canaã. Mas antes da terra de Canaã havia uma muralha, uma barreira. Qual é a barreira que tem se levantado na sua vida nessa tarde, que você tem lutado? É uma enfermidade? É algo com os filhos? É algo com o marido? É algo na tua mente? É algo que tem turbado a tua mente, que tem deixado você ansiosa, ansioso. É algo que tem tirado a tua paz. É alguma perturbação, algum ataque na nossa cabeça. Entrega toda a tua dor, todo o teu lamento, toda a tua preocupação ao único que pode nos ajudar, que é Jesus. Entrega o fardo para Ele, porque a palavra diz que o nosso fardo Ele troca, e Ele pega o fardo pesado e entrega um fardo suave e leve para a gente carregar. Ele troca com a gente. E o dia que a gente não consegue mais carregar, Jesus nos carrega no colo. Ele nos coloca no seu colo e nos carrega e nos leva, porque tem dias que é impossível suportar a carga, é impossível suportar o peso, é impossível suportar a dor, é impossível suportar o dia a dia, é impossível suportar algumas dores, alguns sofrimentos, algumas decepções, perseguições. É uma perseguição no trabalho, é uma perseguição familiar, problemas familiares, problemas financeiros que tiram a paz de muita gente, de empresários. É uma dívida que é impagável, mas Jesus, Ele entra onde ninguém entra. A palavra de Deus, ela entra onde o médico não entra, onde o remédio não entra, onde o medicamento não entra, onde o psicólogo não entra, mas a palavra diz que a palavra, ela penetra na divisão da junta e do espírito, de juntas e medula, e ela tem poder de discernir pensamentos e intenções do nosso coração. Arranca, Espírito Santo, tudo aquilo que não te agrada de dentro de nós. Arranca a angústia, o medo, a depressão, a síndrome do pânico. Pessoas que fumam e não conseguem largar o cigarro porque não tem paz. Não tem paz interior. Não tem o Espírito Santo fluindo dentro dela. E ela precisa de remédios, de antidepressivos, de cigarro. Ela precisa de remédios para dormir, não consegue dormir se não for à base de calmantes. Ela depende de médicos, de psicólogos, de medicamentos. Mas Jesus é o nosso remédio. Jesus, Ele é o médico dos médicos. Jesus, Ele é Senhor dos senhores. Ele é Jeová Rafá, aquele que cura. Ele é Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão. Ele é Jeová Shalom, o Deus da nossa paz. Receba paz no Espírito hoje, nessa tarde. Receba a paz do Espírito Santo, deixa Ele entrar e tirar todo o mal, tirar toda a amargura, tirar tudo aquilo que não é do Senhor em nossas vidas, entrar nos nossos interiores. Nós somos uma casa. E essa casa, ela precisa estar iluminada.
ela precisa estar limpa, ela precisa estar varrida, ela precisa estar purificada, santificada pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, entra em nossos corações, habita, a casa é tua, tira a teia de aranha do pecado que nos impede de enxergar a Deus, que nos impede de ouvir a Deus, que nos torna nus, sem roupa, porque o pecado nos deixa nus. Adão e Eva pecaram, e quando eles pecaram, eles notaram que eles estavam nus, porque o pecado faz separação do homem com Deus. E aí o Senhor, eles se taparam com folhas, mas o Senhor matou um animal, sacrificou um animal e tirou o couro desse animal e cobriu as vergonhas de Adão e Eva. Porque quando pecamos, nós ficamos em vergonha diante de Deus. Quando pecamos, estamos sem roupas, sem vestes, porque o pecado nos deixa nus, nos deixa desabilitados perante Deus. O pecado corta o acesso que nós temos a Deus. O pecado corta a conexão que nós temos a Deus. O pecado corta o Espírito Santo que fala através dos nossos ouvidos e passamos a nos tornar surdos para a palavra de Deus, para a vontade de Deus, para o mover do Espírito Santo. E que nessa tarde o Espírito Santo nos dê unção do alto, poder, sabedoria, conhecimento, revelação. Nos dê os dons do Espírito Santo, nos dê unção de cura, nos dê conhecimento, palavra de conhecimento, palavra de ciência, palavra de cura para curar os nossos interiores, a nossa alma. Toda ferida, toda cicatriz, toda crença de infância que nos limita a viver o novo de Deus, a viver um novo tempo, viver em liberdade em Cristo, porque em Cristo nós temos liberdade. A liberdade, porque Jesus veio nos tirar dos cativeiros de Satanás, das correntes de Satanás, das correntes do pecado, porque o pecado nos acorrenta, o pecado nos aprisiona, o pecado nos deixa pobres espiritualmente, pobres fisicamente, pobres materialmente. E tudo que Deus quer é nos abençoar, tudo que Jesus quer é nos lavar com o sabão que vem do céu, deixar nossas roupas limpas, brancas, puras, nos santificar com o sangue dele, com o sangue do Cordeiro, que foi preparado antes da fundação do mundo, porque Deus já sabia que o homem ia pecar e que haveria uma separação, um muro, uma muralha que iria separar o homem e Deus. E que essa muralha nessa tarde caia, a muralha da depressão, a muralha das famílias sendo destruídas, dos divórcios, a muralha da perseguição da igreja, a muralha de pessoas que se levantam contra o povo de Deus, a muralha da doença, a muralha do desemprego, a muralha da morte, pessoas que perderam seus entes queridos, que estão quebrados, que alguma área da sua vida está em luto, morreu. Qual é a área da tua vida que morreu? É a tua área financeira? É a tua comunhão com Deus? Essa tarde é tarde da gente refazer a nossa comunhão com Deus, porque o inimigo ele é mentiroso, ele diz que a gente está afastado de Deus, mas a palavra de Deus diz que a gente pode cair, que Ele vai nos levantar, que a gente pode tropeçar, mas Ele não deixa a gente cair. E mesmo que a gente caia, o Senhor ergue a sua mão e nos tira do monturo. Deus nos tira
da lama, do pecado, do esgoto, do lixão. Jesus nos tira do mofo. Jesus nos tira da ferrugem, porque tudo isso é maldição. Jesus nos tira do lixo, porque o Satanás nos quer rainhas e reis de lixo, da sucata, enquanto Jesus nos chama para o reino da sua glória, das trevas, para a sua maravilhosa luz. Um lugar onde há alegria, onde há sol, onde há brilho do Espírito Santo, onde há fogo do altar, onde há conexão com Deus, conexão com o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, pois não sabemos orar como convém. A oração do Pai Nosso diz que venha o teu reino e seja feita a tua vontade na nossa vida. Deus, que venha o teu reino para a nossa vida. Que o Senhor faça a tua vontade, que possamos viver os teus sonhos, que possamos viver os teus projetos, que possamos viver a missão que o Senhor tem aqui nessa terra, porque para cada um que nasce há uma missão de Deus, onde a gente vai fluir, onde a gente vai ser usado, onde Deus, quando nos criou, nos fez perfeitos para executar aquilo que Deus tem para nós. Uma missão com Deus, para a glória dele, uma missão que vai alcançar vidas, um sonho, que possamos viver os sonhos de Deus, porque eles são maiores do que os nossos, muito maiores. Enquanto a gente sonha aqui, ele tem um sonho extraordinário e grande. A palavra diz: olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem penetrou no coração do homem aquilo que eu tenho preparado para ele. São coisas lindas, maravilhosas, extraordinárias. São vitórias em Deus. São restaurações. É de glória em glória que Deus quer que a gente viva, e não de derrota em derrota, e não de perda em perda, mas de vitória em vitória, de milagre em milagre, de honra em honra. Porque a palavra de Deus diz que nós somos preciosos, que nós somos a coroa da criação de Deus, que Ele cuida de nós no mínimo detalhe. Se Ele cuida dos lírios dos campos, se Ele veste os lírios dos campos, se Ele alimenta as aves do céu, imagina nós, coroa da sua criação. Se eu colocar a minha cama no abismo, Ele está. Se eu colocar a minha cama nas alturas, Ele está. Em todos os lugares que eu for, o salmista fala no Salmo 139, o Senhor está em todos os lugares. Se eu subir no mais alto céu, se eu descer no mais alto abismo, lá Ele está. E lá Ele vai cuidar de nós, e lá Ele vai nos alimentar, e lá Ele vai nos proteger, e lá Ele vai nos apacentar, porque Ele é nosso pastor. E o pastor cuida das suas ovelhas queridas e amadas. Nós somos ovelhas do pasto de Jesus. E Ele larga 99 ovelhas para pegar aquela ovelhinha que está perdida. E assim como o filho pródigo, que foi embora da casa do pai, deixou e quis ir para o mundo, pegou a sua herança e não quis mais ficar na casa do pai. Ele quis ir para o mundo gastar, ele quis ir para o mundo porque as coisas do mundo eram atraentes para ele. E ele gastou tudo que ele tinha. E ele saiu da presença de Deus. E quando ele estava sem nada, no fundo do poço, no meio da lama, comendo lavagem com os porcos, os olhos dele se abriram. E ele lembrou que na casa do pai, até os servos eram muito mais bem tratados do que o tratamento que ele estava recebendo no mundo, no meio dos porcos, no meio da sujeira,
no meio da dor, do sofrimento, do afastamento de Deus, da sujeira, da desobediência, da ingratidão, do pecado. E ele resolve voltar para a casa do Pai. Que aqueles que estão longe de Deus possam voltar nessa tarde para a casa do Pai. Porque o Pai, Ele está ansioso na porta, esperando pelo Filho amado dele que foi embora. E Ele não está esperando o Filho dele para brigar. Mas Ele está esperando o Filho dele com amor, com uma festa preparada, com sandálias para cobrir os pés dele descalços, com uma túnica nova para cobrir a nudez dele do pecado, com uma roupa nova, com um anel para colocar no dedo e dizer: tu és o meu filho amado, tu és precioso, tu é um tesouro, tu é o meu tesouro, porque a palavra de Deus diz que nós somos o tesouro de Deus. E Ele tem um anel para colocar no teu dedo nessa tarde. Ele tem uma festa para fazer. Ele tem um cordeiro para matar, para festejar a tua volta, a minha volta, a nossa volta para os caminhos do Senhor, para o coração de Deus, para a casa do Pai, para um lugar que a gente nunca deve se ausentar, para um lugar que a gente nunca deve sair, porque é o melhor lugar do mundo. É onde nós temos amor, cuidado, proteção. É onde nós temos paz. É onde nós temos o amor mais verdadeiro do mundo. O amor mais sincero e puro. O amor mais perfeito que nos une com o Criador. Que nos une com o Salvador. Que nos une com o nosso amado e doce Espírito Santo de Deus. Esse amor é que nos limpa. Esse amor é que nos purifica. Esse amor é que tira todo o nosso pecado, toda a nossa sujeira. É esse amor que nos santifica perante a Deus. É esse amor que abre os nossos olhos de todo o nosso pecado, de toda a nossa iniquidade. É esse amor que limpa os nossos corações. É esse amor que nos dá direção. É esse amor que nos dá um caminho seguro. É esse amor que nos faz prosperar em Cristo Jesus. É nessa união que vem do céu para as nossas vidas, para a glória do nome de Deus. Aleluia. E aí a palavra diz que Deus prometeu uma terra para o seu povo, uma terra que emana leite e mel. Uma terra onde eles teriam descanso dos inimigos deles. Uma terra que eles teriam paz. Uma terra que teria novidades. Uma terra que eles iriam possuir perpetuamente os filhos deles. Mas essa terra tinha uma muralha, a muralha de Jericó. E a palavra diz que Deus mandou eles se santificar, se purificar na noite anterior, que eles iriam tomar posse da terra prometida. E nesse dia eles colocaram à frente a adoração a Deus, a arca da aliança, que é a presença de Deus. Josué colocou os levitas à frente, adorando ao Senhor, tocando trombeta e dando voltas, 7 voltas. 7 dias, 7 voltas. Mas na última volta, na 7ª volta, toda aquela muralha que prendia aquilo que era do povo de Deus, o milagre, a vitória, ela veio ao chão, porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, derrubou a muralha que prendia o povo. Derrubou a muralha que prendia as bênçãos do seu povo, a herança do seu povo. E nessa tarde eu declaro, eu não sei qual é a muralha que está prendendo a sua vida.
Se é a doença, se é a morte, se é a rejeição, se é o luto, se é o pecado, se é a perseguição, se é a área financeira, se é um desemprego, se é a saúde, se é a família, se é um filho que está desviado dos caminhos do Senhor, se é o filho que está nas drogas. Se é um marido que bebe, se é uma filha que está na prostituição, se é uma filha que tá na feitiçaria, tá na macumba. Eu não sei o que está impedindo, qual é a barreira que tem se levantado diante da tua vida. Mas eu declaro que Deus derruba muralhas. Que o sangue de Jesus, ele blinda de todo mal, de todo pecado, de toda separação do homem com Deus. O nome de Jesus está acima de todo nome, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é aquele que é, que era e que há de vir. O nome dele tem poder de quebrar cadeias. O nome dele tem poder de quebrar grilhões. O nome dele tem poder de abrir portas, de abrir portões. E nessa tarde eu peço que o Senhor feche as nossas brechas, que o Senhor feche os pecados que estão nos impedindo de chegar até Ti. Feche as janelas da nossa casa que estão abertas para o inimigo entrar. Portões, brechas, portas, janelas, que o Senhor possa fechar e passar o sangue de Jesus, como o Senhor passou lá no Egito, e a praga da morte não matou o teu povo. Eu te peço que o Senhor passe o teu sangue nos umbrais das nossas portas nessa tarde e nos livre de todo o mal, de toda peste, de bala perdida, de assaltos, de doenças mortais, de todo o mal que se levanta contra nós, de toda emboscada, de todo laço, de todo embaraço. Que o sangue de Jesus há poder. Coloca sangue nos nossos olhos, nas nossas bocas, nos nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas mãos, nos nossos pés. Coloca a armadura de Deus, porque nós sabemos que não é contra a carne nem contra o sangue a nossa luta. Mas a nossa luta ela é espiritual. E nós não vemos o mundo espiritual, mas sabemos que ele existe. E que há uma guerra contra nós todos os dias. E que o Senhor possa nos dar as armas certas para lutar essas guerras. Para a glória do nome de Deus. Do nome de Jesus. E que o Senhor possa derramar suas bênçãos do alto e da madre. Que elas possam nos perseguir, as bênçãos do Senhor possam nos perseguir nessa tarde. Que as bênçãos do Senhor possam encher os nossos celeiros, a nossa despensa. E que isso possa transbordar para outras pessoas e que nós possamos ajudar outras pessoas com palavras, com abraço, com algo material. Que a gente não endureça os nossos corações. Quando alguém nos pedir algo, que a gente também, assim como Deus é bondoso e nos dá todos os dias, que também possamos retribuir ao nosso próximo, que também, por estarmos unidos a Deus e a Cristo, que a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas e a Cristo, amar o nosso próximo, porque quem diz que ama, que está em Cristo, em Deus, mas odeia o seu irmão é mentiroso, está cego, está em treva. Que possamos estar na luz de Cristo todos os dias, em nome de Jesus, e que Ele possa nos revestir de poder, nos guardar debaixo das tuas asas, em nome de Jesus, amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A paz, irmãos.